rapaziada, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Hoje eu quero trazer para vocês um novo quadro por 40 dias. Hoje eu vou falar sobre 3 dias, vocês vão entender o porquê. Para vocês que me acompanham, eu sou de Criciúma e a minha igreja, o pastor da minha igreja, que é a Igreja das Nações, ele lançou esse livro. Aos que creem, digam amém. 40 dias que transformarão a sua vida. Aqui ele bota passos a passos, é como se fosse um devocional por 40 dias, certo? Só que ele mostra um passo a passo de uma vida de fé e prosperidade, tá bom? Então, eu já estou no terceiro dia e aqui nesse vídeo eu vou falar sobre os terceiros dias resumidamente. Para vocês que querem saber um pouco mais, se seguem a Igreja das Nações no Instagram e o meu pastor, que é o pastor Robson Thomas. Tá bom? Vou deixar o Insta deles ali embaixo na descrição e vou falar sobre os 3 dias. Já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, comenta e compartilha para geral. Tamo junto, vamos lá. Vamos lá então. O primeiro dia, o título do primeiro dia é Abra seus olhos para amanhã. Resumidamente, é, esse primeiro dia ele fala como a gente organiza o nosso dia. Não apenas o dia de hoje, mas o dia do amanhã, tá bom? Porque muitas das vezes a gente vive tanto no automático que a gente não para refletir o que a gente fará no dia de amanhã. Porque se a gente parar para pensar, a Bíblia diz que a gente tem que se organizar para um amanhã e não viver como se fosse o último dia hoje, certo? Então, automaticamente, a gente tem que construir o nosso próprio futuro para amanhã. Porque se a gente prepara um dia para o amanhã, isso quer dizer que o quê? Isso quer dizer que o nosso futuro está sendo preparado e está sendo forjado. Então, se a gente prepara um certo momento para amanhã, a gente vai acabar vivendo esse certo momento. Porque automaticamente a gente fez todo um preparativo. A gente previu o futuro, vamos dizer, a gente criou o nosso futuro. E isso é o certo. E não apenas viver o hoje, tá bom? E também não ignorar os sinais de Deus. Porque os sinais de Deus, eles são muito precisos e importantes, tá bom? Os sinais, eles ajudam a gente a interpretar algo que a gente pode fazer no amanhã e que pode abrir portas magníficas, tá bom? E eu levo um exemplo para vocês que seria o quê? Os magos que andaram 1500 quilômetros de onde estavam até Jesus sobre uma estrela, que a estrela foi guiando eles. Então eles acreditaram mesmo estando longe. E às vezes a gente estando perto, a gente não acredita. Muitas das vezes que a gente para pensar, a gente não acredita naquilo que Deus está botando na nossa vida. A gente ignora os sinais. Isso é errado, porque automaticamente ignorando os sinais, pode ser que uma porta nova não se abra na nossa vida, tá bom? Então, primeiro, acredite nos sinais. Segundo, que, cara, se a gente parar para pensar, eles não duvidaram do sinal, certo? Ou seja, não duvidaram, eles viram aquela estrela e falaram: pô, é Deus querendo falar comigo, então eu vou lá. Simples, a gente tem que ouvir e seguir os sinais de Deus. Se Deus botou aquilo lá na nossa vida, é pra gente fazer aquilo lá. Não adianta, não tem outra coisa que a gente tem que fazer. Se Deus mandou, tá mandado. E a terceira parte é o que? Eles honraram Jesus, eles não chegaram de mão abanando. Não estou dizendo que você tem que dar tudo que você tem, porque Jesus não pediu isso e nunca vai pedir. Ele não vai pedir tudo que tu tem hoje para ele. Não existe isso. Jesus nunca vai, até porque ele não precisa do nosso ouro. Só que eles não chegaram de mão abanando, eles não chegaram de mão vazia, eles deram o seu melhor. Então, automaticamente, a gente tem que dar o nosso melhor, a nossa melhor oferta, o nosso melhor dízimo, a nossa melhor entrega, o nosso melhor ânimo, nosso melhor coração, cara, o nosso melhor tudo, tá bom? A nossa melhor versão a gente tem que dar a Jesus. Porque é isso que ele pede, alguém de volta, alguém que realmente faça o que ele peça. Esse é o dia 1. Agora vamos para o dia 2, que o título não é nada menos, nada mais que Você foi escolhido para vencer, tá bom? Isso, já o título já fala, né? Não passa do que? Cara, simplesmente a gente foi escolhido para vencer, tá bom? Só que, cara, a gente tem que entender uma coisa, que nem tudo se resume em dinheiro, tá bom? Às vezes, na maioria das vezes, na verdade, nem tudo.
vai ser o dinheiro que vai comprar, certo? Nem tudo vai ser o dinheiro que vai comprar. Então a gente tem que ficar ligado nisso. Se a gente fazer qualquer coisa, essa qualquer coisa tem que estar honrando os reinos dos céus, tá bom? Então, eu vou ter um carro, eu vou comprar um carro da hora, um carro massa, aquilo lá vai ser para mim, vai ser para ele. Entenderam a lógica? Eu vou dar um dízimo na igreja. O dízimo vai ser para honrar ele ou vai ser para barganhar algo para mim? Tá bom? Que é muitas vezes a gente faz isso. Não vou dizer que não. Eu já dei dízimo pensando na barganha. Isso é errado. É totalmente errado. Então a gente tem que dar o dízimo de coração. Por quê? É algo que a gente está entregando 10% daquilo que Deus já nos deu. Então é uma forma de gratidão, de agradecer pelo que a gente tem, entendeu? Então tudo que a gente faz, tudo que a gente utiliza, tudo que a gente ganha, tudo que a gente constrói, conquista na nossa vida tem que ser para a honra e glória dele, nada para a gente. Isso automaticamente faz com que a gente se torne campeões, vencedores, porque ele não quer que a gente passe sufoco aqui. Beleza? Esse é o segundo dia. E o terceiro dia, o título é Aprenda a viver como um abençoado. Ou seja, pessoal, tudo que Deus nos dá, independente se é pouco, independente se é muito, independente se é algo que a gente não quer, independente se é algo que a gente quer uma coisa, mas a gente recebe outra, a gente tem que agradecer e desfrutar. Ser grato, mesmo se não for algo que a gente quer de coração, tá ligado? Então é isso que é viver como abençoado. A gente viver como abençoado é aceitar aquilo que Deus está nos dando e agradecer, e ser grato e desfrutar. E não jogar fora, e não ignorar, e não deixar de lado, entendeu? E de desfrutar, porque se a gente não desfruta aquilo que Deus nos deu, automaticamente Ele não vai nos dar mais. Não que não vai nos dar mais, mas Ele tinha algo muito mais, só que Ele vai dar um pouquinho, porque a gente não gostou daquilo que Ele deu a princípio, entendeu? Imagina como se fosse um pai e um filho. E o filho pede uma coisa, mas o pai não tem condição e o pai dá o que ele consegue, o que ele pode. O filho não vai gostar. Na maioria das vezes o filho não vai gostar. Vai brincar uma, duas vezes e vai jogar de lado. O que é que acontece? O pai fica triste e não dá mais coisas para o filho. Dá coisas mais básicas, assim, não muito elaboradas, porque o filho deixou o pai chateado, entendeu? Então é a mesma coisa. A partir do momento que a gente desfruta, Deus vai nos dar mais, muito mais do que aquilo que a gente recebeu. Só que automaticamente, quando a gente receita o que a gente ganhou, automaticamente as coisas se estabilizam e ficam praticamente no mesmo lugar, entendeu? Então, esse é o dia 3. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. E é nóis. Amanhã tamo aí de volta e tamo junto.